Como se sabe, eu tenho posições antagônicas à de Vossa Excelência e quero fazer os questionamentos com base nisso. O primeiro assunto é em relação à Venezuela. O Brasil, ao mandar uma embaixadora para posse de uma eleição fraudada do Maduro, o governo Lula está, para todo mundo, aceitando a fraude feita pelo Maduro. Tem que ter boas relações com todos os países da América do Sul. Você pode gostar ou não gostar do governo. Quando nós mantivemos uma relação muito produtiva com o governo do presidente Chávez, que não é necessário concordar com ele, como não era necessário concordar com o presidente Uribe, né, que era de direita da Colômbia, como não é necessário concordar com vários outros. Mas nós temos que ter relações aqui, não é uma escolha, é uma imposição da geografia. E nós temos que ter boas relações e ter tranquilidade. Em relação à nossa atitude, o que foi dito na ocasião, eu fui lá, o representante, eu estive acompanhado, aliás, pelo embaixador Aldo, estive com o presidente Maduro e disse a eles que nós esperávamos as atas. As atas nunca apareceram, nós nunca tomamos uma atitude de reconhecimento de governo. Nós mantivemos uma relação de Estado. Foi a posse a embaixadora local, porque nós não podemos tirar. Se nós tirar, por exemplo, nós estamos tendo esse problema que Vossa Excelência mencionou e que é muito importante. Mas não adianta, aí não é uma questão, eu falo claramente para a imprensa, foi arbitrário esse 70%. Agora, a Venezuela está querendo renegociar um acordo antigo que tem na linha do Mercosul. Bem, mas nós estamos propondo que isso seja feito de maneira diplomática, normal. E, como lhe disse, até ligações de nível bastante alto foram feitas para justamente proteger esses exportadores brasileiros, para que não haja isso, que não continue esse processo. Aliás, foi retirado temporariamente, mas eles estão querendo rever um acordo, é um direito deles rever um acordo, mas tem que ser negociado. Com relação à dívida, a gente já tinha até uma perspectiva razoável, parecia. Depois as coisas tomaram um caminho diferente e hoje as nossas relações não são tão calorosas que facilitem, digamos, um apoio político a essa negociação. É necessário, mas... Nossa, desculpa, presidente, mas eu estou respondendo a Vossa Excelência, claro. Eu gostaria. Então é isso, quer dizer, o que nós mantemos uma relação com... É um vizinho, é um país importante, tem importância, tem influência em outros países, nós temos que ter uma relação tão normal quanto possível. Agora, seguindo uma antiga doutrina, que, aliás, era até uma doutrina venezuelana, também nós reconhecemos estados e não governos. Então, essa é a questão. Isso depende de você, em determinado momento, ter essa relação mais calorosa, com visitas ministeriais, visitas presidenciais. Aliás, não houve nenhuma visita presidencial à Venezuela nesse mandato do presidente Lula. A visita do presidente Maduro aqui foi num contexto, inclusive, de tentar renovar a Unasul. Enfim, acabou não tendo todo o êxito que nós desejaríamos, mas teve a criação do consenso de Brasília. Mas eu queria dizer que a nossa preocupação sempre foi uma preocupação de ter uma relação normal. Quando houve, para começar pelo fim talvez, quando houve as eleições, que nós tivemos dúvida, nós evitamos a ideia de cumprimentos e de grandes efusividades, mas mantivemos a relação, que é uma relação de Estado a Estado. Quer dizer, nós temos muitos imigrantes venezuelanos, muitos refugiados no estado de Rondônia, de Roraima, perdão. Temos um comércio importante que continua, chegou a ser 5 bilhões de dólares, hoje está cerca de 1 bilhão, mas continua sendo um comércio importante. Por exemplo, tivemos que manter contato num nível bastante alto, em função, por exemplo, das dificuldades criadas pela Venezuela, a exportação de embutidos brasileiros. Então, é um país vizinho, né? Vizinho, nós não escolhemos e nós somos, sobretudo, contra a intervenção externa. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos e a maneira de ver a questão. Eu não vou fazer um julgamento político,
a Vossa Excelência já mencionou que até me chamaram lá de pessoa não grata em algum momento pelos comentários que eu fiz aqui na Câmara a respeito das eleições, mas eu acho que a não intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. Isso vem de Afonso Arinos de Melo Franco, da UDN, de Santiago Dantas, do PTB. Isso é uma coisa histórica. Até durante o período de governo militar, o Brasil agiu sem nunca aceitar a ideia da intervenção externa. E nos preocupa por a presença de barcos de guerra muito próximos da costa da Venezuela e o risco, sobretudo com as declarações de que ele pode ser a força total dentro dessa, digamos, mistura da questão do combate ao crime organizado, que deve ser combatido, mas com a cooperação dos países e não com intervenções unilaterais. São os Estados Unidos, nós também estamos sem embaixador, aí é porque os Estados Unidos ainda não indicou, e acredito que, diante de todo esse contexto, também não deve indicar embaixador, não sei se vai indicar, mas me parece que não há nenhuma sinalização, mas eu quero lembrar que no período eleitoral o Lula declarou apoio a Kamala Harris. Quero lembrar, e até aí também não tem problema, que faz parte da política, o Lula pode apoiar quem ele quiser, mas o problema é que a primeira-dama foi lá, xingou o Elon Musk. Depois, o governo Lula, o próprio Lula, disse que o Trump era fascista, que a vitória do Trump seria a vitória do fascismo nos Estados Unidos. Depois da eleição do presidente Trump, eu estive nos Estados Unidos e alguns membros do corpo diplomático da Embaixada Brasileira em Washington, ministro, me relataram, de forma extraoficial, que foram orientados pelo Itamaraty a não fazer nenhuma ponte, a nenhuma interlocução com nenhum membro de transição do governo Trump, fazendo com que não houvesse nenhum diálogo, absolutamente nenhum diálogo do Brasil com os Estados Unidos. Sobre a representação norte-americana, Vossa Excelência já disse. Essa informação de que de diplomatas brasileiros de que teria instrução para não procurar, eu desconheço. Pelo contrário, eu tentei, eu não só escrevi para o Walker, né, que era o Waltz, que era o novo, seria o meu correspondente lá, como era o Jack Sullivan, com quem eu tive muito boas relações, escrevi para ele, ele nunca respondeu. Nunca respondeu, porque ele era um canal para se abrir. Agora também nós não podemos ficar implorando para ter relações. Outro dia, eu já contei aqui no início, o ministro da Economia liga, houve contatos de vice-presidente, quer dizer, não há nenhum preconceito a ter esses canais. Dentro da normalidade diplomática, como nós tentamos fazer, como eu conversei. Aliás, até fui acusado pelos venezuelanos de ser meu amigo demais do assessor de segurança nacional norte-americano. Também não era verdade, era amigo, assim, conhecido. Tinha relações com ele, falava sobre Ucrânia, Venezuela, sobre todos os assuntos. Eles abriram uma investigação na seção 301, em que há um questionamento que vai do comércio digital até o desmatamento. É até curioso ver que o presidente Trump, que se retirou do Acordo de Paris, que não dá aparentemente grande importância, questiona o desmatamento no Brasil quando houve uma queda de 30% ou 40% do desmatamento, 35% nos últimos anos. Mas até isso está incluído na investigação comercial. O Brasil não reconhece, digamos, a jurisdição americana, mas num esforço de diálogo mandou explicações que são pedidas pela seção 301 do governo americano. Mas ao mesmo tempo o Brasil pediu consultas na Organização Mundial do Comércio, embora nós saibamos que a Organização Mundial do Comércio está enfraquecida pela própria ação norte-americana de não deixar nomear novos árbitros, né, que são do órgão de consulta, do órgão de apelação. O governo vem buscando fazer a sua parte para minimizar o tarifácio. Não vou entrar aqui nas questões internas, todos conhecem, mas há um esforço do governo de minimizar o impacto interno que isso tem, mas, evidentemente, há um outro aspecto também importante, que eu gostaria de chamar a atenção para que se tenha uma ideia. Esse impacto desse tarifácio, ele teria sido muito maior se o Brasil não tivesse procurado diversificar
as suas relações. Não é só BRICS, como dizem, BRICS com outros países. O fato, a própria América Latina, né, houve uma diversificação grande. A América Latina, no seu conjunto, tem hoje, eu não estou com os números exatos aqui, mas chegou a ter 17% do nosso. Agora tem um pouco menos, mas é mais ou menos quase equivalente a um pouco mais que os Estados Unidos. E os países dos BRICS, evidentemente, são muito mais, só a China representa 30%. Em função disso, o comércio com os Estados Unidos é 12% do comércio total. Então, o impacto que tem macroeconômico é muito menor do que teria sido há 20 ou 25 anos. É claro que isso não quer dizer que certos setores específicos não sofram muito com a ação, como produtores de frutas, de máquinas e tudo está sendo feito para ter diálogo. Agora, há um problema sério nesse caso, que é tentar ter os canais. Eu não vou aqui, talvez seja mais apropriado o próprio ministro falar, mas o que é público, o ministro está fazendo, marcou um horário para conversar com o correspondente dele, o secretário do Tesouro nos Estados Unidos. Esse horário foi marcado, providências práticas foram tomadas, que não são simples, porque todas elas envolvem essa questão de telefonemas, gravação ou não gravação. Foi marcado, tudo acertado, e depois no dia, ou um dia antes, a reunião foi cancelada, aparentemente por uma ordem da Casa Branca. Tudo que eu sei de detalhe a respeito está numa matéria que eu li, não posso... de uma muito boa jornalista, mas eu não tenho nenhuma informação, nem ninguém tem informação precisa de qual a razão. A matéria da jornalista fala que foi uma ordem da Casa Branca diretamente.